A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho da mensagem que o pastor Jonathan Carlos pregou no Gideões, meus irmãos. Ele teve coragem de falar o que pouquíssimos tiveram coragem, ou quase ninguém. Além dos Gideões, é o primeiro que eu vejo falar dessa forma. Uma mensagem tremenda, direcionada por Deus, e por isso eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver o trecho do vídeo, depois eu volto para comentar e falar um pouco sobre este assunto. Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. Bom, meus amados, olha só o que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 8. Olha só o que está escrito: de graça recebestes e de graça dai. O Senhor Jesus aqui estava enviando os discípulos a curar os enfermos, a orar pelas pessoas, e batizar as pessoas que recebessem, que aceitassem a Ele como Senhor e Salvador. E ali Ele os envia falando: de graça recebestes, de graça dai. Ele envia os discípulos para pregar a mensagem do Evangelho. Muitos hoje em dia não querem nem saber de ir assim pela uma ofertazinha, ali que a igreja tiver condições de dar. O pastor Jonathan Carlos, com toda certeza, ele faz igual muitos amigos meus que eu conheço aqui, que vai pela oferta que a pessoa quiser dar, Como ele disse, ele não fecha a bolsa, nunca deixou a bolsa fechada. Quem quiser lançar a oferta, lança a oferta. Acontece que um pastor como ele, como muitos outros, aí dos Gideões, tem muita agenda, é quase todos os dias pregando. E tem dias ou fim de semana que prega de manhã, de tarde e de noite. É uma correria muito grande, ou seja, eles pregam muito. Então assim, com toda certeza, nesses grandes eventos onde eles vão, se eles não pedem ali um valor, não estipulam ali um valor, os pastores, os organizadores do evento, assim, com toda sabedoria, não é possível que irão despedir vazio. Com toda certeza, darão uma oferta ali, um valor. Muitas vezes é um valor alto, outras vezes é um valor menor. Tem um amigo meu que foi em um evento, ganhou uma vez 1.500, parece que foi a maior oferta que ele já ganhou. E assim, muitas pessoas, muitos servos e servas do Senhor vão assim dessa forma e Deus dá o sustento. Imagina ganhar 1.500, R$2.000 um fim de semana, ali. É muito difícil ter um trabalho que paga isso por um fim de semana aqui nesta terra, O salário mínimo do Brasil é 1.500 e pouco. Então, meus irmãos, é um valor. Eu falo isso porque os pregadores, cantores aí, aí do mercado gospel, como mesmo foi dito aí, ele, pastor Jonathan Carlos, fala muito aí sobre botar preço, no que não é nosso. Imagine só, o camarada vai pregar, cobra aí R$5.000, R$5.000 um fim de semana, que é o valor mínimo que talvez eles cobrem. Tem deles que cobra 10, 15, 20 mil. Meus amados e queridos irmãos, um valor muito alto mesmo. Tem muitas igrejas que não têm condição de pagar, e tem muitos que nem convida mesmo, justamente por causa dessa extorsão. Tem pregador que cobra R$2.000 por mensagem, e tem outros que cobram muito mais. Então, meus amados, a gente está vivendo isso, e o pastor Jonathan Carlos, homem de Deus, ter falado isso aqui foi algo extraordinário, foi algo que sim, tinha necessidade de ser falado. Vamos ver mais o que a Bíblia vai falar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Logo, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não me valer do meu direito no evangelho. Paulo, ele era um pregador, um missionário, levava a palavra do Senhor. E quando tinha a oportunidade, ele estava ali sempre trabalhando, fazendo suas tendas, ele tinha um serviço. Embora eu apoio aqueles que são convidados diariamente para pregar, eles terem, como eu falei, uma oferta, não estipular o valor.
Tem um amigo meu que está começando, já tem um tempo já que ele começou, mas podemos dizer que concernente a pregar em outros lugares assim longe, ele está começando a ser convidado para ir para outros lugares. E ele vive exclusivamente do evangelho, se dedica na oração, se dedica na leitura da palavra, se dedica ali, e tem as viagens, que se fosse ter um serviço de CLT não tinha como, porque ele viaja muito. Então, irmãos, muito bem, está correto. Só que ele também, ele não estipula valor. Ele não estipula um valor, olha, o valor é tal. Não, ele não faz isso. Ele vai, igual o pastor Júnior Carlos, pela oferta que derem a ele ali, a passagem que compra, com toda certeza tem que comprar a passagem e tudo, e organiza a viagem, lá tem a alimentação, tem e uma oferta voluntária que a igreja quiser dar para ele, porque ele vive daquilo. E nunca passou fome, irmãos. Ele é fortinho, é gordinho. Por quê? Porque Deus provê, meus irmãos. Deus cuida. Deus não deixa passar necessidade aqueles que cuidam das coisas do Senhor. Anote isso. Quem cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das coisas dessa pessoa. Se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Deus cuida de você. Então, com toda certeza, não há necessidade de estar estipulando um valor exorbitante. Não, é R$1.000. Rapaz, uma vez eu fui convidar uma pregadora para um culto, né? Um culto simples aqui na nossa igreja. Nossa igreja não é tão grande, é uma sede, mas assim, comparado com essas grandes igrejas aí da internet, é uma igreja pequena. E a gente estava numa campanha e tudo, e nem era o pastor que estava convidando, era nós mesmos, os irmãos mesmo ali da igreja. E essa mulher, ela pediu R$300, né? Um culto de semana, uma quinta-feira. Pediu R$300, pediu, né, ali por direito, né, o direito da gasolina e tudo mais. E ali, irmão, nós estávamos numa situação que nem esses R$300 nós não tínhamos. E ali nós poderíamos levantar uma oferta, lógico que é um valor pequeno, mas aí eu fui analisar, conversar com os companheiros, pensei que talvez poderia ser um valor menor, né, de uns 150, por aí assim. E ali a gente falou, não vamos ter como convidar ela, né, não vamos ter como convidar porque nós estamos apertados. Aí ali eu liguei nela e falei, olha, pastor, é o seguinte, não vai ter como, a gente não tem condição de pagar esse valor e tal. Aí ela correu e baixou o preço. Não, pois paga aí o valor que vocês quiserem, não sei o que lá e tal e tal. Aí nós trouxemos ela no caso, né? Nós trouxemos ela. Mas, meus irmãos, tem igreja que não tem condição, como eu já disse, né? E nós que somos servos do Senhor, você que é ministro do Evangelho, coloque isso no seu coração, de não estipular valor, né? Confie no Senhor. Se o Senhor te chamou, Ele vai cuidar de você. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o like aí se você gostou do vídeo. E nos veremos em um próximo vídeo. Deus abençoe.